fazendo o melhor depois de tomarmos decisões erradas. Hoje, o nosso encontro é para conversarmos a respeito deste livro aqui. Que tempo precioso que nós passamos juntos. E neste vídeo você vai encontrar o relato de algumas meninas que leram e têm muito a dizer sobre a maravilha que foi passarmos um tempinho juntas lendo esse incrível livro. Olá, eu me chamo Nayana, sou de Fortaleza, Ceará, faço parte do grupo de leitura da Simone Barcelos, né? E nós concluímos agora mais um livro, para a glória de Deus, esse livro maravilhoso, né? Que nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz repensar e nos faz fazer melhores escolhas depois de decisões erradas, né? Fazendo o melhor depois de decisões erradas, do Erwin Lutze, né? Então foram 9 capítulos, né? Que foram 9 capítulos de muito aprendizado, né, para nossa bagagem espiritual, né, para nossa base, nosso alicerce espiritual. Por isso que eu falo com muito carinho desse grupo e sou muito grata a Deus por ter sido apresentada a esse grupo, né, da Simone, junto com as meninas. Cada semana a gente lê um capítulo, né, e tira um dia para a gente poder compartilhar, né, responder as perguntas e compartilhar o que a gente tirou de proveito, né, de cada capítulo. Então, é muito gratificante. O que você puder fazer para acrescentar na sua vida espiritual, faça. O que você puder fazer para acrescentar, para agregar na sua vida espiritual, faça, porque é bênção de Deus, né? E eu quero deixar aqui, né, o meu relato, né, desse livro que a gente encerrou, né? E eu quero falar um pouquinho. Todos os capítulos desse livro foram grifados, né? Todos os capítulos eu anotei algo, eu grifei, né? Foram capítulos maravilhosos. Mas tem um capítulo, que foi o capítulo 7, compartilhar um pouquinho aqui, que fala de remorsos, né? Que não são facilmente resolvidos quando você machuca outras pessoas, né? E aqui entra a questão do perdão, né? De você não esperar ser só perdoada, de você ter um coração disposto a obedecer, um coração disposto a perdoar, né? Então, tem uma partezinha que diz assim: Deus sempre toma o partido daqueles que querem fazer aquilo que é certo, custe o que custar. Então, Deus se alegra com as pessoas que querem fazer o que é certo, independente, né, do que você vai passar. Porque quando você quer fazer o que é certo, vem as consequências, né? Fazer o que é certo hoje em dia não é normal, né? O normal é as pessoas querem dar aquele, né? Querem sair pela tangente, né? Mas fazer o que é certo agrada o coração de Deus, né? E outro também que eu marquei aqui que diz assim: só o perdão e a reconciliação podem nos libertar e fazer com que nos esqueçamos tudo e sigamos adiante. Então, só o perdão e a reconciliação podem nos libertar. Então, foi algo que eu aprendi também nesse livro, né? A liberar o perdão, a trabalhar que
Perdoar é um exercício. Não é do dia para a noite que você tem um coração disposto a perdoar, mas que você pode trabalhar esse sentimento para que ele abrigue e faça morada no teu coração. Então, esse capítulo, ele mexeu muito comigo, devido essa questão mesmo que a gente reluta muito, né? A gente só quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar, né? E o Senhor nos chama a ter um coração disposto, né, a perdoar. E outro também que diz assim: nada é mais precioso do que uma consciência limpa diante de Deus. Então, esse capítulo também, ele nos ensina a ter uma consciência limpa, a deitar a nossa cabeça no travesseiro, né, e dormir tranquilo, com a mente limpa, com a consciência limpa, leve, né? E outro que eu marquei aqui nesse capítulo desse livro também, que diz assim: há quem diga que jamais ficamos tão semelhantes a Deus como quando perdoamos. Ficar semelhante a Deus quando perdoamos. Então, quando a gente perdoa, a gente se parece muito com o nosso Deus. A gente fica semelhante ao nosso Deus. Que maravilha! E outro também, para me deixar aqui as minhas considerações, né, desse livro tão maravilhoso, desse grupo, né, maravilhoso, um grupo que nos ajuda, né? Cada capítulo tem as passagens bíblicas, não é só um livro que você lê, né, e você não abre a Bíblia. Cada capítulo você tem que estar com a sua Bíblia aqui de lado, com o seu caderninho de anotação, para você, a Bíblia, né, é uma ponte que liga ao livro e o livro liga à Bíblia. Então, é uma extensão. Então, a gente aprende mais também da Bíblia, né? Cada capítulo tem referências bíblicas e você vai lá. Então, eu creio que todo livro que a gente lê são autores inspirados por Deus, né, para nos ajudar nessa caminhada, né, que é seguir a Cristo. Então, eu creio que não tem melhor escolha que nós podemos ter feito. Quem já não fez, o Senhor está com o coração dele disposto a te ajudar, a te atender, né? Não tem melhor escolha, como já foi dita no grupo, do que a gente ter aberto o coração para o nosso Deus, ter deixado Jesus entrar nos nossos corações, né? Então, fica aqui as minhas considerações desse livro, Fazendo o Melhor Depois de Decisões Erradas, de Erwin Lutzer. E nós já estamos com um livro já pronto para iniciarmos, e eu tenho certeza que vai ser também tudo para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe, e fica aqui as minhas considerações desse livro maravilhoso. Amém. Fazendo melhor depois de decisões erradas, trouxe capítulos incríveis. Logo no capítulo 1, a gente conversou sobre a pior decisão que já foi tomada, que foi a de Adão e Eva. E nós encontramos no capítulo 1 algo maravilhoso: a graça de Deus, que alcança o perdido. O capítulo 1 foi incrível, falou exatamente sobre isso, que independente da decisão que foi tomada errada, se nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor Deus, Ele é poderoso para perdoar o nosso pecado e nos dar uma nova chance. O capítulo 2 foi impactante. Trata da história do povo de Israel. Depois que o povo pecou, ia ter que caminhar 40 anos no deserto. Gente, foi muito profundo. Sabe por quê? Porque mesmo sendo sentenciado a 40 anos, que eles não iam poder entrar na Terra Prometida, a graça e a misericórdia de Deus não os faltaram. Então esse capítulo foi fantástico. Mesmo depois de terem tomado uma decisão errada, se rebelaram contra Deus,
o Senhor não desamparou o seu povo. Então, o capítulo 2, assim, é um dos meus queridinhos, tá? Foi muito bom aprender nesse capítulo. Foi incrível, muito profundo. Um outro capítulo que eu gostei muito falou sobre quando você se casa com um problema. Gente, tratou casamento de uma forma íntima, de uma forma minuciosa e também nos trouxe um grande alerta da nossa autorresponsabilidade. Então foi maravilhoso. Teve um capítulo que a gente conversou sobre o Davi. Sim, aquele pecado lá de Betseba, a morte de Urias. E aí, o que fazer depois de ter mandado matar Urias, ter tido um caso com Betseba e o filho ainda morreu? O que fazer depois de tomar tantas decisões erradas? A gente encontrou a resposta. Então foi assim, maravilhoso. Claro que eu não vou dar os spoilers aqui para você ler o livro, né? E tem um negócio, tem um audiobook também aqui no canal. Então, se você chegou até aqui, ficou curioso para saber do que se trata tudo isso que a gente está falando, escuta o audiobook, procura aí na playlist. Eu tenho certeza que você vai achar e vai se deliciar em ouvir um livro tão fantástico como esse. Falou muito sobre sinais. Sabe quando a gente quer tomar uma decisão na vida e a gente fica orando? Senhor, se acontecer isso, eu vou fazer. Se acontecer aquilo outro, não é da tua vontade. E aí? Esse negócio tá certo, tá errado? Então, aqui no livro a gente encontra essa resposta biblicamente, apontando o caminho certo para que a gente venha ter a orientação correta e não venha se desviar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E para finalizar, claro que tem muito a ser dito, né? Mas para você não ficar cansado ou cansada, eu vou deixar só esse gostinho de quero mais para que você escute o audiobook. O último capítulo fala sobre a decisão mais importante que nós temos que tomar da nossa vida. Essa decisão é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Porque nós podemos ter tudo aqui nessa terra, mas se nós não nos rendermos ao senhorio de Cristo, se nós não reconhecermos que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nos redimir e nos restaurar, nos religar ao Pai, todas as demais decisões serão inúteis, porque só existe vida eterna, salvação em Cristo. Se não estivermos em Cristo, nós estamos caminhando para a condenação eterna. Então isso é muito perigoso. E o último capítulo trata exatamente sobre isso, sobre escolhermos o Senhor Jesus como o real Senhor, condutor, ajudador, guia fiel das nossas vidas. Então foi um livro incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Amei passar esse tempo com vocês no grupo de leitura. E fica o convite para você que está aí nos assistindo. Corre que ainda dá tempo. Nós vamos iniciar um novo livro do Max Lucado, Graça, e será um tempo gracioso. Que Deus abençoe. Oi, tudo bem? Eu me chamo Nádia, faço parte de um clube de leitura e hoje eu vim falar um pouquinho desse grupo que muito tem acrescentado na minha vida. Nós acabamos de finalizar um livro cujo tema é Fazendo o Melhor Depois de Decisões Erradas. Foram 9 semanas onde a gente pôde fazer a leitura de cada capítulo. No final dos capítulos tem perguntas, onde a gente compartilha essas respostas nesse grupo de WhatsApp. Não tem resposta errada, tem a sua percepção de acordo com aquilo, a sua opinião, de acordo com aquilo que você leu naquele capítulo. E tem sido muito bacana poder participar desse clube de leitura, porque a troca de experiências, as percepções, as diferentes percepções têm acrescentado muito na minha vida e eu acredito que na vida de todas que estão participando, que participam desse grupo. E esse último livro que lemos, Fazendo o Melhor Depois de Decisões Erradas, sem dúvida alguma, é um dos meus queridinhos já da lista, Eu já li alguns livros nesse grupo e, sem dúvida alguma, esse ficou assim como um dos meus preferidos. Foi bastante enriquecedor, foi bem impactante, mexeu muito ali com alguns conflitos internos que trago comigo
e eu pude aprender muito. O que me resta agora é colocar em prática tudo que eu aprendi no livro. Obviamente, todos os livros que nós lemos são do público cristão, né? Então, são livros inspirados em alguma história bíblica, com versículos bíblicos, sempre acrescentando na nossa vida cotidiana, no nosso espiritual. E fazer um resumo desse livro, eu pensei assim, o que eu poderia falar? O livro ele já começa com a história do casal Adão e Eva, né? O que eu achei muito interessante, que o autor traz a seguinte comparação, né? Que o casal, ao mesmo tempo que ele trouxe para nós as consequências devido ao pecado cometido, ao mesmo tempo que ele trouxe essas consequências, ele também nos trouxe, né, o direito a ter essa vida eterna através do nosso Salvador. Ele ao mesmo tempo que trouxe a consequência, ele também nos trouxe essa solução que veio através de Cristo Jesus. Uma frase impactante, eu até anotei aqui, do capítulo, desse primeiro capítulo, né, que já inicia com a história de Adão e Eva, é que ele fala assim: é no poder do Redentor que somos capazes de restaurar a plenitude das nossas vidas, apesar das nossas decisões erradas do passado. Então, apesar das nossas decisões erradas do passado, em Cristo Jesus, a gente pode, né, restaurar essa plenitude. Então, o capítulo ele já começa assim com essa pancada forte, e o livro, né, na verdade, ele já começa assim com essa pancada bem forte, falando, né, sobre a história desse casal que nós conhecemos, que é Adão e Eva. O segundo capítulo, o título dele é Quando Você Opta pela Segunda Melhor Opção. Aí eu fiz até algumas anotações aqui, que fala confiar em Deus, mesmo quando se segue pelo caminho errado. Esse capítulo traz a história de uma jovem que estava grávida, né, e engravidou do seu namorado, e ela ali estava na dúvida se ela queria casar ou não. Na verdade, ela estava mais não querendo casar do que casar, porque no entender dela, ela pensou, não quero casar somente pelo simples fato de estar grávida, eu quero casar quando realmente eu tiver a certeza, né, que encontrei realmente o meu par. E o livro esse capítulo vai falar muito sobre isso, né? Quando você opta pela segunda melhor opção, é tipo assim, ela não queria casar somente para, vamos dizer assim, reparar um erro. Ela ficou grávida no namoro e ela não queria ter que casar somente para cobrir, né, vamos dizer assim, essa mancha, vamos falar assim. Né, uma frase impactante desse capítulo foi: Deus é maior que a confusão que criamos para nós mesmo e para outras pessoas. Então, irmãos, esse livro, ele é um capítulo assim atrás do outro que realmente mexeu muito comigo em vários temas. E o capítulo 3, eu não vou mencionar todos, são 9, né? Senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas o capítulo 3, sem dúvida alguma, ele me impactou assim, de uma forma muito profunda. O tema dele é quando você se casou com um problema. Ele vai iniciar relatando a história de um casal que eles viviam, né, em fornicação, né, vamos dizer assim, com a prática sexual ali antes do casamento, e aquilo os incomodava porque sabia que não era algo agradável aos olhos de Deus, e eles, a fim de se sentirem melhor, né, consigo mesmo, com a sua alma, com o seu espírito, eles casaram assim entre si, né? Não foi um casamento oficial onde você vai no cartório, onde você faz uma cerimônia na igreja. Não, eles casaram entre si, eles fizeram um acordo entre si ali. E obviamente que
esse casamento não deu muito certo, né? O capítulo relata que ela levou isso muito a sério, tá? Ela levou esse compromisso, né? Essa promessa, essa troca de promessa, de votos a sério, mas o cara depois não levou, levou como uma brincadeira. Então, essa mulher sofreu bastante e nesse capítulo tem várias frases que, na verdade, que me impactaram, né? Eu posso citar algumas delas aqui. Primeira frase, assim, que me deixa muito impactada é assim: só que como geralmente é o caso, os relacionamentos que começam de forma errada também terminam mal, né? Essa foi uma frase também que chamou muito a minha atenção. Tem uma outra aqui que fala assim: podemos até renunciar a um voto feito, mas não poderemos fugir de Deus, que exigirá de nós a prestação de contas por aquilo que prometemos, né? E o capítulo vai falar justamente, né, que eles prometeram ali, ela levou muito a sério e ele não, ele achou que era uma bobagem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, essa daqui também é bem forte, que todos os que assumiram os votos de matrimônio de forma insensata e todos os que fazem promessas difíceis de serem cumpridas, saiba que ainda podem ter esperança de receber a bênção de Deus. E tem outras aqui também que gostei muito, muito mesmo, né? Tem a história também de um pastor que casou com uma mulher que ela era muito difícil, o humor dela. Quando eu tava lendo esse trecho, esse capítulo, eu ri, mas eu ri com respeito do pastor, porque tem uma parte que ele fala que ele chegou, né, tinha uns irmãos falando lá de suas esposas, cada um elogiando a sua esposa: minha esposa é muito boa, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. E ele falou assim: olha, a minha esposa é melhor do que todas vocês, né, do que todas as esposas de vocês, pois a minha me faz se ajoelhar, né, orar pelo menos umas 3 vezes ao dia, porque ela era tão difícil que ele, né, para honrar aquele compromisso, só debaixo mesmo da graça do Senhor. E eles viveram, né, por muitos e muitos tempos, assim, ele honrando aquele compromisso. Então, foi também um trecho do livro que me chama muita atenção. Irmãs, eu só tenho que agradecer, né, a Deus primeiramente, por ter tocado no coração da Simone para fazer esse grupo que tem acrescentado, né, como eu já falei, na minha vida, e eu creio que na vida de muitas irmãs que aqui se encontram, né, no nosso grupo. E dizer que, já deixar aqui o convite, né, para você que está vendo esse vídeo, para você se juntar a nós. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. São trocas, né, de experiências que a gente compartilha e a gente tem avançado espiritualmente, pessoalmente, e tem sido muito, muito gostoso caminhar, né, nesse grupo. Um beijo. Ei, meninas, paz do Senhor, a paz completa que excede todo entendimento, suplanta toda circunstância, principalmente as adversas. Vou às considerações do livro, Fazendo o Melhor Depois de Decisões Erradas, de Evan Lutze. Esse livro ele veio para mim num momento de grande conflito, um livro que me despertou a consciência. Eu estava vivendo um conflito pessoal muito grande, há muito tempo já. Mas de 9 meses para cá, eu entendi que era uma gestação de um novo tempo na minha vida, para que eu começasse a viver prudente como a serpente, porque eu sempre vivi Mateus 10:16, a parte da pomba, mansa como a pomba.
Mas a prudência da serpente eu não usava, porque eu sempre permiti que o meu coração, que é enganoso mais que todas as coisas, desse lugar às minhas decisões e, consequentemente, às minhas atitudes, ao meu comportamento. Então, esse livro, ele traz uma consciência, uma clareza de que todo ser humano é passível de erros. Todos. Nós somos imperfeitos, nós somos terrenos. Apesar de sermos seres espirituais, nós moramos, vivemos aqui nessa terra. Então, aqui a gente está em evolução. Mas que se nós dermos lugar ao Senhor, à direção do Espírito Santo nas nossas vidas, provavelmente nós vamos viver uma vida mais leve, uma vida sem grandes consequências nocivas. E o que ocorre é que, no meio dessa leitura, eu entendi que eu estava vivendo como se eu tivesse confiando no Senhor, orando todas as madrugadas. Orei 9 meses durante todas as madrugadas. Inclusive, eu continuo orando para não cair na angústia que Elias caiu, né? Naquela depressão. Porque depois que você ganha uma guerra, uma batalha, outras virão. Mas a gente tem que estar firme. Então, eu continuo comendo, né? Me alimentando da palavra, bebendo da fonte que é Cristo. E agora, entendendo que esse tempo todo que eu vivi, essas agruras nas minhas emoções, na verdade foram concessões que eu abri. Foram erros cometidos por mim. Foram escolhas erradas que eu fiz, olhando a necessidade do outro, e em momento nenhum, deixando Deus agir da forma que Ele queria agir. Porque quando Deus age, é sempre para o sucesso, para a vitória. Teremos aflições? Teremos aflições. Mas nós venceremos. Venci, sei que Deus entrou nessa batalha, sei que foi Ele que me deu a vitória. Enfrentei muito as consequências da bruxaria na oração, orações contrárias. Eu orava de cá e as pessoas oravam de lá. E essa divisão no exército, né, de Deus, o reino não ganha, ninguém ganha. E as coisas só se truncam, não, se atrasam, né? Mas nesse livro eu entendi que mesmo quando eu não agi com maldade, eu tenho que tomar por 100% de responsabilidade sobre a questão, reconhecer, me arrepender e entregar para Jesus, entregar e descansar. Aprendi que eu preciso sempre aguardar a resposta de Jesus. É o Espírito Santo que tem que falar. E eu tenho que estar atenta ao que ele fala, atenta ao que ele dirige, atenta ao que ele orienta. Como aconteceu com Isaac lá em Gênesis, né? Acho que capítulo 26, que a terra estava em escassez, a terra de Canaã, e eles queriam voltar para o Egito para poder se alimentar, né? E o próprio Deus vira para Isaac e fala assim: não desce para o Egito. Fica aqui que eu te alimento. Fica no lugar que eu te falar que eu te prospero. Eu tive vontade de mudar da minha própria casa, porque eu não aguentava mais. E o Senhor falou: não, fica aqui, que sou eu que te prospero, sou eu que te alimento, sou eu que te sustento, sou eu que te defendo. Mas eu precisei reconhecer meu coração, reconhecer que mansidão e prudência têm que andar juntos. Então, esse livro ele é uma proposta bíblica, principalmente, um convite à graça, um convite ao recomeço, e
o que eu achei mais incrível, que você não precisa arrastar as correntes da culpa atrás de si. Você, seus problemas nas mãos certas, suas questões nas mãos certas e as mãos de Jesus, você pode recomeçar e escrever uma nova história, uma história que glorifique o nome do Senhor. Então, de todos esses erros humanos, né, que eu cometi, principalmente esse que foi o que mais me afetou esse ano, eu posso dizer uma coisa: a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida a Cristo e saber que eu tenho um Pai, que eu sou filha e que apesar das minhas limitações, dos meus erros, nele sempre haverá graça de um novo recomeço.